Olá, turma! Vamos falar um pouco sobre as palavras? Ah, o nosso português, tantas palavras! Então, vamos ver um pouquinho sobre as palavras. O que são palavras primitivas e derivadas? Isso é muito tranquilinho, pessoal. Observem bem. A palavra primitiva é a primeira, aquela que vai originar todas as outras que vêm dela. Por exemplo, pedra, terra, dente, pobre. Essas palavras não tem outra antes dela. São elas. Aí de pedra depois pode vir pedrinha, de terra pode vir terraço, de dente pode vir dentista, de pobre pode vir empobrecer. Então virão outras palavras dessa aí, mas elas são a primitiva, são as primeiras que chegaram. Aí as derivadas. As derivadas são as que vêm das palavras primitivas. São as palavras que foram chegando depois. Pedreiro, enterrar, dentista, pobrezinho. Conseguiram ver a diferença? Para pedreiro, já tinha antes uma palavra, pedra. Enterrar já tinha a palavra terra. Dentista tinha a palavra dente, pobrezinho tinha a palavra pobre. Então, vamos seguir. Tem também as palavras simples e compostas. A gente diz que isso está ligado ao radical. O que quer dizer o radical? Quando ela é simples, ela é formada apenas de quê? De uma palavra, ou seja, de um radical. E composta vai ter mais de uma palavra, mais de um radical formando. Também é bem simples, pessoal. Olha as palavras simples. São palavras que têm apenas um radical. É uma palavrinha, ó. Beleza, só é formada da palavra belo, ó. Beleza. Livre, também é a palavra livre. Recomeçar é formada da palavra começo. Desmatamento, também. Agora, observem, nas palavras compostas tem mais de uma palavra na mesma palavra. Elas podem estar juntinhas ou elas podem estar unidas pelo hífen. Então, observem, passatempo tem a palavra passa, mas a palavra tempo, duas palavras diferentes. Tanto que eu consigo falar, ele passa pela rua, e eu posso falar o tempo não para. São palavras diferentes. Automóvel também, a palavra auto, e mais a palavra móvel. Ferrovia, a palavra ferro, mais a palavra via. Peixe elétrico, também. Posso falar o peixe estava delicioso e eu posso falar esse material é elétrico. Então, observem que são duas palavras, mas elas se juntam e têm um sentido só, formam uma palavra só. Bem tranquilo, pessoal, bem de boa. Agora, vamos lá. Como as palavras se formam? Como se dá a formação das palavras? A gente diz que tem dois processos de formação das palavras na língua portuguesa. Tem a derivação, que a gente pega aquela palavra primitiva e cria uma palavra derivada. Por exemplo, a palavra pedra primitiva. Vamos criar a palavra pedrinha, vai ser uma derivada. E a composição. A composição nós não vamos estudar hoje, mas na composição vai juntar duas palavras. Tranquilo? Vamos estudar só as derivadas, como elas são feitas. Então, nós vamos estudar nas derivadas aquelas palavras que existem e que a gente acrescenta, o que a gente chama de prefixo ou sufixo, a gente não acrescenta outra palavra. A gente acrescenta um prefixo ou um sufixo, que a gente vai ver agora, e a gente forma uma nova palavra. Então, pode ser por sufixação e pode ser por prefixação. No sufixação, a gente vai acrescentar ao final da palavrinha algumas coisas. Olhem só, dentista. Tinha o dente e eu acrescentei o ista, ó, dentista. Não é uma palavra ista, é um sufixo, ó, é um final que vai deixar a palavra diferente. Tem a palavra jogo e olha ali, ó, jogador. Eu acrescentei o dor ali, ó. Mas não é uma palavra dor, é um sufixo, ó. É aquele que joga, o jogador. Depois, boiada, observem bem, é a palavra boi e eu adicionei o ada. Ada não é uma palavra também, é só um final, ó, boiada. Sapataria, eu peguei o sapato e ficou sapataria. Podem ver, é apenas uma palavra com um finalzinho que a gente chama de sufixo. Realizar, que vem de real, a gente acrescentou o sufixo izar, ficou realizar. Feliz, a gente acrescentou o sufixo mente, ficou feliz. Mente. E a derivação por prefixação,
a gente vai acrescentar um prefixo. O que que é isso? Vem algo antes da palavrinha. Então, observem bem, ó, incapaz. A palavra capaz, antes dela eu acrescentei o in, que traz essa ideia de negação, que não é capaz. Mas o in não é uma palavra, não existe a palavra in. Ele é um prefixo, ele vai trazer essa ideia de negação. A mesma coisa do desligar. Eu peguei a palavra ligar e acrescentei esse prefixo des, que dá a ideia de não ligar também, de negar, de ser oposta ao ligar. Refresco também, vem de fresco, e eu peguei o re para dar essa ideia novamente, ó, refresco. E pré-história também, eu acrescentei o prefixo pré. Tranquilo, pessoal, até aqui? O português, ele é uma união de muitas línguas que foram se formando, que foram se transformando, que foram sofrendo alterações. Então, a gente viu hoje os principais casos, as palavras primitivas, derivadas, depois como vão se formando as palavras derivadas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos, turma!